Gente, bom dia, de novo. Para quem não sabe, eu sou a Sara. O Winston não está aqui hoje, obviamente. Foi pular carnaval em Salvador. Brincadeira. Você viu que ele não botou foto nenhuma no Facebook, né? Porque elas não podem ser postadas. Não, tô brincando. Mas é bom a gente estar aqui hoje de manhã. Eu fico feliz, como o Thiago falou, que vocês, em pleno domingo de carnaval, vieram aqui para a gente compartilhar um pouco sobre algumas coisas da Bíblia mesmo. E o tema para hoje é: cadê o dinheiro que estava aqui? Eu escolhi falar sobre isso porque eu fiquei muito chocada essa semana quando eu li uma notícia de que mais de 60 carnavais no Brasil foram cancelados por falta de verba ou por priorização de verba. Cara, tem gente que tá triste, mas é uma notícia terrível. Terrível. No país do carnaval, nós não termos carnavais? Isso é um absurdo. Mas sabe o que me fez pensar? Que, cara, se está começando a afetar a festa, que o Brasil não esquece de tudo para viver, é porque algumas coisas devem ter mudado bastante, assim. Está começando a chegar em áreas que talvez nunca chegaram. Está começando a afetar setores. A crise econômica no Brasil talvez esteja chegando em lugares que nunca chegou. E eu acho importante a gente olhar para isso de uma forma muito real. Na verdade, hoje eu queria te ouvir assim, pensa um pouco onde é que você estava no Carnaval de 2013. Não precisa falar, só pensa. Seu Carnaval de 2014. Você estava pensando nas mesmas coisas que você pensou nesse último mês, por exemplo? Você estava tão preocupado como você tem andado preocupado como esses últimos 3, 4 meses, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que talvez nos últimos 2 anos a gente estava vivendo um momento muito diferente. Talvez se a gente tivesse o que a gente gostaria de ter, a gente nem estivesse aqui hoje. Talvez você estivesse no... como é que é? Um Tabajara Golf Resort, que tem aqui que não pode fazer propaganda, né? Talvez você estivesse num resort, talvez você estivesse viajando, talvez você estivesse passando férias em algum lugar com a sua família. E a crise está chegando cada vez mais perto da gente. Pô, Sara, em pleno carnaval você vai falar sobre dinheiro? Vou porque eu acredito que a gente talvez esteja muito interessado em saber hoje em dia aonde que está o mercado mais barato para se fazer compra. Essa semana, conversando com algumas mulheres, eu, por situações diferentes, no meu prédio, amigas de uma outra igreja, elas falando, eu faço compra não sei aonde, está valendo a pena fazer compra lá no centro, no Mercadão. E onde é que você está colocando seu filho esse ano na escola? Quantos de nós aqui tivemos que remanejar as crianças porque a escola já não dava mais para pagar? E conforme você começa a ler sobre alguns sintomas da crise, você vê que 9 entre 10 brasileiros diminuíram o seu poder de consumo nos últimos meses. Que 46% da população não tem o menor controle do orçamento, nenhum. Aí você começa a ver que aqui na cidade, do ano passado para cá, mais de 13 mil pessoas foram demitidas no comércio de Manaus. No distrito, já passou de 35 mil pessoas que foram demitidas aqui na cidade de Manaus. Eu não acho que isso é o tipo de coisa que a gente passa por... Eu, pelo menos, não consigo passar por essas informações. Porque essas informações, elas batem em mim. Por mais que isso ainda não tenha chegado na minha família, eu ainda tenho um emprego, meu esposo tem um emprego, mas para mim é impossível não parar e olhar e ver, cara, as coisas estão mudando. Tá diferente. Saudade eu tenho, gente, do dólar a 1,60. Alguém lembra disso? Amém? Oh, misericórdia. Vamos orar para que ele volte para esse valor. A gasolina a 2,55. Eu achava caro ainda. Falei, meu Deus, 2,55. E não faz muito tempo, tem 2 anos. 3 anos, mais ou menos?
E o tempo que eu ia no mercado, comprava requeijão e não fazia muita, tipo, ai, não vou. Acho que não, hoje não dá para levar requeijão, porque tá R$ 9 o requeijão. Era a vaca que dá leite, assim, a água que vira leite, né? Só se for milagre, sabe? E essas coisas, elas começam a pensar, poxa, que saudade daquele tempo. E aí, como eu falei com as crianças hoje, sabe? Deus, desde sempre, ele se interessa por esses momentos na humanidade. Você entende isso? Às vezes a gente lida com finanças e com Deus como se eles fossem, ou de duas formas. Ou se Deus não se interessa e a gente está aqui fazendo o nosso, trabalhando todo dia, mais pesado do que nunca e ganhando menos do que sempre. Ou então um Deus que é dono de toda a prata e de todo o ouro e que eu devo confiar nele. Como se essa fossem as duas opções de relação com Deus, com finanças e dinheiro. E não é. Como Deus tem coisas para falar sobre finanças. Hoje eu falei com as crianças um exemplo bobo de Deus mostrar para o chefe de Estado, para o rei do Egito, o que ia acontecer. Ele falou, ô faraó, se liga, vocês estão vivendo 7 anos de riqueza, depois vocês vão viver 7 anos de pobreza absoluta. Sabe o que o faraó fez? Ele pegou o anel, deu para José, que interpretou o sonho, falou, você agora é o ministro da Fazenda e barra vice-presidente do Estado, porque ele mandava muito ali. E José, durante aqueles 7 anos de fartura, ele guardou tanto mantimento que eles não conseguiam mais contar. Eles não sabiam mais quanto que eles já tinham estocado, de tanto que eles produziam. José tirava uma parte e guardava, deixava o resto do povo consumir, vai consumir abundantemente. Agora, quando a vaca secou, era chovendo gente querendo. José, me dá dinheiro, me dá comida, me dá comida, me dá comida. A gente não tem onde comprar, os mercados... Sabe o nosso vizinho, Venezuela? Tava nisso aí, ó. Papel higiênico zero, tipo, pasta de nada, não tinha nada. E José tinha se preparado para aquele tempo de crise, porque Deus mostrou para eles o que ele estava fazendo. E é esse Deus que anda conosco. É um Deus que está na abundância, mas ele também está nos dias que não tem dinheiro para carnaval, entendeu? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu hoje queria falar com vocês sobre 3 coisas principais. E eu vou falar bem rápido. Interpreta isso aqui como um bate-papo. Assim, eu quero dar bizu com um pouco que eu sei. Sara, sua formação é financeira? Sua formação é administrativa? Você tem algum título de gestora de finanças? Mas eu espero que o pouco que eu tenho seja o bastante para iniciar você num pensamento de reforma financeira. Só isso. Se você sair daqui só com isso, para mim, já tá bom demais. Demais mesmo. E hoje eu quero trazer 3 coisas para você. Eu quero que hoje a gente comece a identificar a nossa realidade financeira. Enxergar a realidade, a verdade financeira. Nossa, tá? Não estou falando mais da Dilma. Estou falando Sara e você, tá? Segundo, a gente administrar despesas. Que a gente olhe à luz do manual, à luz da Bíblia, como é que Deus trabalha essas paradas para a gente, para mim e para você. E terceiro, que a gente consiga sincronizar essas tabelas. Porque, às vezes, alguém aqui trabalha com Excel? Beleza. O Excel, gente, ele é o paraíso, assim. Aquele negócio, ele te dá... Se você perguntar assim, Excel, o que eu devo fazer da minha vida? Ele vai te dar uma fórmula, assim, entendeu? Porque o negócio é muito bom, é muito bom. Se você não conhece Excel, vale a pena ver um tutorialzinho no YouTube que ele vai mudar a história da sua vida. Believe me. Gostou do inglês, amor? Enfim, quando a gente começa a colocar... Você começa um projeto, por exemplo. Lá na JMA eu tenho que fazer vários orçamentos, né? Então, às vezes eu faço o orçamento do sítio, o orçamento do barco, orçamento de projetos específicos. Chega uma hora que eu estou com tanta aba que eu já não sei quais são os números que estão em todas elas, sabe? Onde é que tá? Como é que eu vejo? Que dinheiro foi para onde? Você começa a se perder naquelas tabelas. E, às vezes, na nossa administração doméstica, a gente até tem vários números, mas a gente não consegue sincronizar, talvez, a renda da tua esposa com a tua e o gasto. Sabe como é? Eu estou falando besteira? Faz sentido?
Acho que sim, né? Então tá bom. Então, sobre identificar suas finanças, identificar a realidade financeira que a gente tem hoje. Eu quero que você pense sobre tudo que você tem. Quer fechar o olho? Se quiser fechar o olho, pode continuar. Pensa em tudo que você tem. Pensa na sua roupa, pensa na sua casa ou no seu aluguel, pensa na sua carrocinha, pensa na sua moto que te leva para o trabalho todo dia. Pensa, o que mais que a gente pode ter? Poupança. Pensou nisso tudo? Dá uma somatória razoável ou não? Para alguns sim, para outros não. E alguns olham para isso de uma forma que tem muita coisa. Quando você olha para tudo que você tem, parece ser muito ou parece ser muito pouco. Tudo isso, comparado com as finanças de Deus, é muito diferente. Porque as nossas finanças, paralelas ao sistema financeiro e econômico do Criador, elas são muito diferentes. Porque Deus não olha para finanças e para o dinheiro como a gente olha. Ele olha de uma perspectiva muito diferente. Os óculos dele são muito diferentes. A lição número 1 sobre esse paradoxo de finanças de Deus e finanças da Sara, finanças da sua casa, é que tudo é de Deus e vem de Deus. Quando você começa a perceber que tudo que roda ao nosso redor, todos os recursos, todos os bens, todos os investimentos financeiros, tudo isso corre nas mãos de Deus, a nossa perspectiva automaticamente muda em relação a isso. A Bíblia fala lá, em Salmo 24:1, ela fala, dentre outras coisas, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Tudo é dele, tudo vem dele, ele é dono de todas as coisas. Em Ageu 2:8, ele fala, minha é a prata e o ouro. E aí é aquele negócio que eu falo para vocês, né? Que a gente confia realmente num Deus que tem todas as coisas. A gente confia num Deus que é realmente dono de todos os tesouros. E ele também fala em Deuteronômio 8, ele fala, é ele que te dá força para conseguir as tuas riquezas. Eu acho interessante esse versículo porque quantas pessoas eu tenho visto extremamente cansadas mesmo, que saem de casa às 5 da manhã e chegam em casa às 7 da noite por causa do trânsito. E no dia seguinte, essa pessoa vai levantar às 5 da manhã e vai voltar para casa às 7 da noite. E eu quero dizer para você que enquanto essa disposição de levantar todo dia de manhã vier do seu relacionamento com Deus, essa energia nunca vai acabar. Nunca vai acabar. A Bíblia ainda diz que aqueles que andam com o Senhor trabalham e não se cansam. Eles correm e não se fatigam, sabe? É uma coisa que Deus ele dá constantemente, ele vai suprir essa energia. E eu verdadeiramente sinto muito que se você é um desses trabalhadores que acorda às 4:30 da manhã e vai dormir às 11:30 da noite, eu gostaria de te ajudar, mas eu não posso. O Nelson não pode, o Winston não pode, o Magno não pode, mas o Senhor é o Deus da porção. Ele é que vai te dar energia. Ele é que vai te dar motivação. Ele é que vai repaginar. Sabe quando você fala assim, odeio esse trabalho? Você vai falar, calma, filha, calma aí, ó. Aí bota aquela... Lembra de um óculos que tinha antigamente, que você via, a criança ficava igual uma doida, com um óculosão, assim, vendo aquelas figuras... Não era nem TV, cara, era uma foto... que brilhava. Eu sou péssima de escrever essas paradas, mas acho que você sabe o que eu estou falando, né? E Deus, ele faz isso, ele te dá uma nova visão, ele coloca um óculos diferente para você. Mas dele é a força para a gente adquirir riquezas. E de lugar nenhum. Talvez a sua falta de força esteja terminando com a sua vida. Com a sua saúde emocional, com o seu relacionamento com a sua esposa. Talvez o seu cansaço esteja deixando você num nível de estresse tão alto que a alegria da tua vida está acabando. Mas porque a fonte não é você. A fonte é Ele. Então, quanto mais relacionada com Ele eu estiver, mais
a minha energia vai estar no lugar certo. Lição 2. Então, tudo vem de Deus e tudo é de Deus. Eu não posso esquecer disso. Não é porque eu tenho que trabalhar que essa realidade muda. Realmente, tudo vem dele e tudo é dele. Agora, quando a gente aplica as nossas finanças, não só com uma perspectiva humana, mas a gente começa a administrar a planilha do Excel com uma visão um pouco compartilhada com o divino, tudo muda de figura. Então, você entende que, na verdade, você tem muito mais do que está no seu Onerite, muito mais do que está na sua conta bancária, porque Deus compartilha dos seus bens com você. Você entendeu isso? A sua realidade divina de finanças não é só o que está na sua conta e no seu contra-cheque, porque Deus compartilha dos seus bens conosco. Mas também tudo que Ele manda, Ele já manda planejado e designado. Olha, Ele dá. Mas Ele dá com planejamento e de forma designada. Ele dá para coisas. Ele fala, pô, Sara, então eu já recebo para fins? Mas calma que tem para você também. Não fica triste ainda. Então, segunda coisa é administrar despesas. Que eu falei para vocês que a gente ia identificar a sua realidade financeira. E eu acho importante você, primeiramente, rever o seu conceito de finanças. Talvez a nossa maior angústia hoje é pensar de que tudo está na minha mão. De que eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer o meu dinheiro, eu tenho que prover para minha família. Homens, olha para mim. Esse não é o seu papel sozinho. Para de sofrer. Deixa de sofrer. Ai, que piada boba, gente, desculpa. Não é o seu papel sozinho. Você é sim o provedor da sua casa, você tem responsabilidade de prover para a tua família, mas esse fardo, ele é compartilhado com o Deus que te criou. Você entende isso? Que Deus não te deu esse papel para você fazer sozinho. Ele quer fazer junto com você. As finanças são dele. E ele vai dar para você e você vai trazer para sua família. Então, fica em paz em nome de Jesus. Tá bom? A segunda coisa, então, é administrar suas despesas. Olha o que o SPC... Alguém conhece o SPC, gente? Só para contrariar? Não é, né? O SPC é aquele que manda aquela correspondência lá para tua casa. Toda quinta-feira chega uma lá, né? O cara gasta... O que ele gasta de correio já tirava só você da dívida. Porque ele manda muita notificação. Mas eu percebi na minha pesquisa que o SPC ele é extremamente preocupado com você, sabia? Eu te encorajo a entrar no site do SPC. Tem vários artigos de como eliminar a sua dívida, como remanejar a sua dívida. Tem muita coisa lá que ele te dá a solução. A gente pensa que ele é um bad guy, né? Assim, mas ele é realmente, mas ele é amiguinho. É meio que, já viu Divertidamente, aqueles bichinhos na cabeça? Ele tem todos aqui. Mas um dado do SPC é que ele fala que 46% dos brasileiros não controlam o seu orçamento. Não tem controle, não tem um log de tudo que se gasta e de tudo que entra. 46%, gente, é uma porcentagem muito grande. Muito grande para uma nação do nosso tamanho, com o dinheiro que roda na casa de vocês e na minha casa, 46% não ter esse controle é muita coisa. E ele também fala que 35% dos brasileiros, que dentre eles alguns estamos aqui nessa manhã, 35% dos brasileiros que estão no vermelho não manteriam o seu padrão de vida nem por um mês se perdessem o seu emprego. 35% de nós aqui. Se a gente perder o emprego hoje, mês que vem não consegue pagar as suas despesas no padrão de vida que você está. Isso quer dizer que talvez você não vai pagar aluguel, não vai conseguir pagar a parcela do seu carro, não vai conseguir pagar a fatura do cartão de crédito por causa de um mês sem salário. E um artigo também disse que os brasileiros ainda estão anestesiados porque as pessoas que foram demitidas na segunda metade do ano passado ainda estão recebendo seguro-desemprego. Que é o quê? 5 meses? Diminuiu já ou não? 5 a 6 meses. Daqui a 5 meses, essas pessoas não vão estar mais recebendo o auxílio-desemprego. Talvez as coisas comecem a bater com mais força na gente. Baseado nesses dados, eu vejo que a gente tem uma dificuldade de administrar o que entra e o que sai naturalmente. Porque a gente gosta de gastar. Eu acho que Deus fala tanto de finanças na Bíblia porque Ele sabe que a gente gosta do que é bom.
Ele sabe. É por isso que ele fala de sexo, ele fala de dinheiro, ele fala de ganância, ele fala de orgulho, de poder, porque são coisas que a gente gosta. E aí, ele não priva a gente do que a gente gosta, mas ele começa a ensinar a gente a viver o que a gente gosta, entendeu? Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, se você quiser, você pode abrir, vai estar aqui na tela. 1 Timóteo, capítulo 6, de 17 a 19, diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, achei isso muito interessante, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em quem? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para quê? Olha que coisa linda, gente. Lembra que eu falei que tinha uma coisinha para você? Tá aí, ó, ele provê também para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos também em boas obras, generosos e prontos para repartir, e dessa forma eles acumularão um tesouro para si, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Nesse texto, eu vejo que Deus ele separa alguns potes para a gente. Alguém joga pôquer? Pode falar, gente, a gente não julga aqui assim. Pronto, alguns sim. No poker você trabalha com potes, né? Assim, você tem os potes de aposta. Então, Deus, ele dá potes pra gente, separados dentro das finanças. Esse texto me aponta que sim, eu tenho uma porção. Primeiro, ele fala que tudo vem de Deus, né? Ele fala, mas em Deus não ponha confiança na sua própria força, mas nele que tudo provê. Ele reafirma isso pra gente. Aí, segundo, ele fala, mas ele provê para a sua satisfação. Ele quer que você usufrua dessas finanças, ele quer que você gaste esse dinheiro também. Mas aí ele também fala que você tem que ter um pote para o outro. Não é só para você, é um pote para o outro. E o terceiro pote é o pote da aplicação. E eu vou andar por esses 3 potes com você agora. No seu pote, o manual, a Bíblia, dá alguns bizus para a gente que eu acho muito importante. Eu acho importante você saber o que Deus tem a falar sobre isso. E um primeiro ponto que eu vi em alguns textos em comum foi que a gente deve trabalhar. Deus dá, você é cordeiro em Cristo, essa parada toda, mas você tem que trabalhar, filhão. Ele fala, sabe, digno é o obreiro do teu salário. Ele fala, sabe, sua camisa, vai trabalhar é bom, trabalhar traz dignidade. Manu, eu vou trocar a ordem, eu vou falar primeiro 2 Tessalonicenses 3:10. Olha o que diz em Tessalonicenses. Ele fala assim, isso... O apóstolo falando, quando nós ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Alguém está vendo aí? O que está escrito? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O negócio é sério, gente. Falou de comida, o pessoal, opa, o que tem que fazer? Mas é verdade. A Bíblia, e isso é um versículo, a Bíblia fala isso várias vezes, ela compara com a formiga, ela fala, vai ter com a formiga preguiçoso, depois ele fala assim, tem gente que é tão... Provérbios, gente, Provérbios é um livro demais, assim. Provérbios fala, tem gente que é tão preguiçoso, que tem preguiça de botar o garfo na boca. Tá lá em Provérbios, tá achando que eu tô falando sério? E a Bíblia fala, vá trabalhar, você precisa render, você precisa produzir, Deus vai honrar o seu suor. Ele vai te ajudar enquanto você sua. Lembra da energia? A segunda coisa está lá em Timóteo, que ele fala, 2 Timóteo 6:9. Ele fala o seguinte, não só trabalhe, mas também ganhe dinheiro, mas ganhe honestamente. Olha o que ele diz sobre a gente trabalhar e começar a se perder no nosso trabalho. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que diz que isso é provérbio chinês. Dá um punch numa pessoa dessa. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Quantos de nós não estamos aí? Aonde a gente começa a trabalhar e começa a dar dinheiro e começa a entrar, e aí o seu patrão fala assim, pô,
molha a mão daquele cara lá para a gente pegar essa licitação, te dou uma comissão de 10% ao invés de 6%. Talvez se a gente fizesse dízimo aqui na CV a 6% também ia bombar, né? Mas não pode fazer essas coisas. Já pensou? Pensa não. E aí você começa a se seduzir por essas falcatruas, entendeu? Você começa a ganhar dinheiro, mas de forma corrupta, de forma errada. Dinheiro que não é seu, lucro que não é seu. Então a Bíblia fala assim, cara, vai trabalhar, vai suar, vai fazer o teu, mas faça honestamente. A segunda coisa que a gente aprende com a Bíblia sobre o seu pote é que você deve pagar todos os seus gastos. A Bíblia ela fala diversas vezes sobre dever. O quanto dever não é bom. O quanto pegar emprestado é terrível. Ele até fala que aquele que ama de verdade é bom que nem empreste, porque vai acabar com o relacionamento com aquele que você emprestou. Ai, Sara, acabei de emprestar dinheiro. Não tem problema, vai orar, ver o que Deus quer com isso daí. Olha o que ele fala lá em 1 Timóteo 6,18. Digam a eles, né, ordene-lhes que pratiquem o bem, façam o que é certo, façam o que é correto. Em Romanos 13, ele fala, não devam nada a ninguém, a não ser o quê? O amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aí tem o meu favorito. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Antigamente, caras tipo Zaqueu, Mateus, eles eram cobradores de impostos e tal, mas a galera que andava com eles era tipo o banco de empréstimo, que você está ligado a ele hoje. Ou o agiota, o cheque especial, cartão de crédito. Tudo isso é pegar emprestado. Tudo isso é dívida. Não é dinheiro seu. E quando ele fala assim, o rico, o que tem dinheiro, domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta, talvez ele esteja falando assim, cara, se você puder, não pegue emprestado. Se você puder, gasta só o que é seu, só o que pode. Porque você é escravo daquele que te empresta. E sabe o que acontece? O SPC começa a atormentar a sua vida. O Serasa começa a atormentar a sua vida. E você vira escravo dessa dívida. Você está entendendo como é que funciona? Então não é que quem está pegando empréstimo ou não está em pecado ou não está. Não é isso. A Bíblia fala muito. Quando ela fala de finanças, ela fala assim, cara, é bom que você. Melhor seria se você. Feliz é aquele. Sabe como é? Deus fala assim, estou te falando, dando conselho para você. E isso é muito importante. Agora, para a gente pagar os nossos gastos, a gente precisa de planejamento. Sem planejamento, você não sabe o que você tem. Você não sabe nem o que entra e nem o que sai. Eu lembro... Dá sua bênção, amor, para eu expor a nossa vida um pouquinho. Quando eu e o Magno, meu marido lindo, estávamos noivos, a gente teve uma conversa muito importante. A gente conversou sobre finanças, a gente sentou, porque até então ninguém sabia quem ganhava, né? Você tá vendo, tá um militar, acha que o cara é rico, né? E aí, amor, tal, vamos ver quanto é que entra aí, né? Pra ver se eu pudesse saber. Porque dizem que você tem duas chances de ficar rico, né? Quando você nasce e quando você casa. Eu falei, agora é minha vez. Aí eu, e aí, o que você tem aí na sua conta? Aí ele, então, gata, essa... Aí ele, entra isso aqui. Aí eu, Aí eu, posso ver seu orçamento? Como é que é? O que é o seu gasto? Deixa eu mostrar o meu primeiro. Sabe aquele negócio, me mostra o seu que eu mostro o meu? Falei, não, então, o meu é assim, eu pago. Naquela época eu nem dava o dízimo direito, né, amor? O Magno me ensinou melhor sobre isso. Eu tinha mês que eu dava, tinha mês que eu não dava. A gente faz assim, não é bom não. Aí tava lá, dízimo, aluguel, conta de água, conta de luz, celular, não sei o quê, farmácia, pá. Falei, e o seu orçamento? Aí ele me traz uma folhinha assim, né? Um papelzinho. Aí abriu assim um papelzinho desse tamanho.
uma caderneta. Aí tava lá, dízimo, aluguel, TV a cabo, água e luz. Aí, o que mais? Meu orçamento. Eu, não, peraí. Vamos sentar, quer um café? Senta, tal. Falei, tá, você anda de ônibus? Ando. Ah, tá. Quantas vezes você anda de ônibus por semana? Ah, eu vou e volto na faculdade. Ah, tá. 200 pontos só de ônibus. Você usa cartão de recarga de celular? Uso. Quanto mais ou menos? Ah, compro uns 3. Ah, 75, né? Aí fomos. Você compra desodorante na farmácia? Compra desodorante na farmácia. Você dá gorjeta pro carinha que você estaciona a sua moto? Dá R$2. Ah, então já deu 10 aqui. Cara, eu sei que a gente começou pá. Quando a gente acabou, ele estava em menos R$422 no orçamento. E eu não estou nem brincando. Foi terrível. Eu falei, meu Deus, perdi minha chance. Aí, na hora, nós oramos, fizemos a oração da libertação, tô brincando. Na hora, a gente sentou, eu falei, amor, então vamos lá, nós estamos em menos R$422, né? Então, vamos fazer assim. Aí lá, uma coisa interessante... mas eu vou falar isso aí depois. Aí, começamos... Então, comida fora. Já que a gente não tem dinheiro, a gente não pode comer fora, né? Vai pagar com o quê? Cortou lá, já 400 contos só de comida fora. Porque você vai comer fora, é 30 conto por saidinha, né? 50. 100, sei lá. Não, vai. Aí corta. Eu sei que a gente fez um orçamento assim de fevereiro até junho, mais ou menos. Depois de uns 5 meses, a gente estava mais R$22. E isso assim, sem cinema, sem nada. Eu virei, gente, a mestre de pipoca. Eu fazia pipoca de bacon, pipoca salgada, pipoca doce, pipoca de caramelo. Porque só ficava em casa, né? A gente ia para casa da Black House lá, fazia cinema. Porque eu não tenho dinheiro, eu vou sair com que dinheiro? Eu vou pegar do banco? Se tem dinheiro, gasta. Se não tem, não gasta. Passaram-se as horas e tal. Ficamos em mais R$22. Hoje ele é rico, me banca, não faço mais nada. Então, o que eu quero fazer com você agora? Eu vou gastar 2 minutinhos com vocês olhando uma planilha que a gente tem lá em casa. Maurício, posso ficar aqui? Posso, né? Não? Ai, que dó. Tá, então eu vou ficar aqui, que já não está dando muito. Isso daqui, gente, é um orçamento. Não. Eu chamei ele de CV Home, que é a nossa casa da CV. Desculpa que está tão pequeno, mas não tinha nada que eu pudesse fazer sobre isso, tá? Então, se vocês olharem, lá em cima tem todas as entradas. Você, sua esposa, vamos dizer que vocês tenham, sei lá, dar aula particular, vende algum, sei lá, Renaudet, qualquer bagulho. Aí tem ali uma linha só para isso, para o extra. Porque você tem o seu onerite, mas você tem um extrazinho que entra. Aí, quando você for colocar ali o extra, você não vai projetar o seu mês top, você vai projetar o seu mês médio. Tipo, o que entra sem faltar? 500 contos. Então, só botar ali R$500. Aí tá lá o seu 13º dela, férias suas, férias dela. No final, o Excel, o anjo do Senhor Excel, vai te dar todo o total, você não precisa fazer mais nada. Tá ali, ó, pá. Aí, ali, se você quiser, porque eu não coloquei, você pode colocar o saldo anterior que está na sua conta. Então, se fevereiro começou com R$5, você vai botar lá, ó, saldo anterior, R$5. E aqui embaixo seria R$2.885. Vocês viram que eu coloquei ali uma família que vive com um salário mínimo? Você viu, gente, mulheres? Coloquei que ela ganha 1.200 e o cara ganha 880. Só para mexer com o brilho dos olhos. Não, tô brincando. Mas deixa aí, só pra gente brincar, né? Aí, beleza, vamos para as saídas. Dízimo, tanto, porque você vai dar os 10% lá, ou como diz o Insta, que ele dá 12 e tanto, sei lá, 15. Você vai decidir o quanto você vai dar e dar com alegria. Aí você bota lá, compras no mercado, tanto que você vai gastar por mês. A parcela do seu carro, luz, companhia de cabo, secretária. Você tem uma secretária? Não tem? Poupança. Você vai botar uma poupança para você viajar, por exemplo. Bota lá 50 conto todo mês. Poupança segura, que é a sua poupança. Dizem, presta atenção, alguns profissionais de finanças dizem que os seus financiamentos, as suas dívidas de carnê, boleto, tudo isso não pode passar de 20%, 25%. Se está em 30%, já está alto. Se esses pagamentos de boleto, de demanda,
já estão comendo mais de 30% do seu orçamento, você já está... Entendeu? Tá. Aí, a poupança, eles dizem que você tem que tirar no mínimo 10% do que você ganha. Se possível, assim, o ideal é que você tire 5%, 10%, coloca numa poupança. Lembra aquele dado de que 35% não viveria um mês com o padrão de vida que se tem, se perdesse o emprego hoje? Essa poupança, se você perde o emprego hoje, não vai ter R$50 lá. Mas se você estivesse juntando durante todos esses anos, você já teria uma reserva para você viver com aquilo ali, né? Aí tem lá o aluguel que você paga, estacionamento da CV. Estacionamento da CV, crédito de celular, o sustento do missionário tal, ou do pastor, ou da Missão Vida. Seja lá quanto que você dá para o Lar Batista de Sorém, bota isso no teu orçamento. Gasolina, a previdência, você tem uma previdência privada, bota lá também. Academia, zumba, para ficar, né, no exercício. Faculdade dele, faculdade dela. O salão da mulher, gente, bota salão da mulher. E isso é um ralo no teu orçamento. Você não vê, porque ela não te mostra. Mas bota. Cada unha que ela faz, ela gastou 80 conto. Aquela gigel que você acha linda, R$80 aquele negócio. Então tem que entrar no orçamento. Presentes. Quantos aqui foram em um aniversário em janeiro? Um aniversário em janeiro, vocês não tiveram nenhuma festinha? Eu tive, pelo menos. Janeiro é um mês fraco, né? Você foi, Camila? Você deu presente? Ai, meu Deus. Deixa eu falar. Então, orça presente. Se você dá um presente em média de R$35, R$50 para cada aniversário que você vai, bota uma média de, sei lá, R$100, R$50, porque tem que projetar. Dentista, tal. Total. Olha aí o nosso total. 2.000 de janeiro, né? R$2.656 foi quanto eu gastei. Olha o meu saldo, gente. R$224. Sobrou. Agora, tem mês que não vai sobrar... Aí, ó, R$4 em maio, coitado. Agora, o que são os outros que você pode ter também? Maquiagem que a sua mulher compra, a passagem que você parcelou no cartão, parcela da moto, o IPTU do teu apartamento você tem que pagar, lavanderia, detetização, que vira e mexe você vai ter que fazer, uma detetização na sua casa, reparo de notebook, cartão de crédito, people. Se você tem uma cobrança fixa no cartão de crédito, isso tem que estar no teu orçamento também. Então, quem tem Netflix, Spotify, compra no AliExpress, etc., tem que botar no orçamento. Ninguém fez isso aqui, né? Quem compra no Ali, gente? O negócio demora para chegar, viu? Só para desabafar, demora. Agora, 2 coisas importantes sobre o orçamento. Pode deixar aí, viu, Manu? Um é que ele tem que ser completo. O orçamento ele tem que estar o mais esmiuçado possível. E sempre orça para pior. Eu sou do tipo de gente que se o negócio é R$53, eu coloco no orçamento R$53. O Magno bota 60. Eu falo, amor, mas não é 60, depois vai faltar dinheiro. Ele, não, amor, mas se for, isso aumentar. Então, arredonda para maior, ele tem que ser completinho. E a segunda coisa é que ele tem que ser honrado. Nada disso aqui funciona se você colocar na planilha esse saldo de R$264, de R$224, ele não vai existir se você comer fora mais do que os seus R$350 por mês. E vou te falar que comer fora talvez seja o maior buraco no seu orçamento. Porque ninguém controla. Se toda vez que você sair, você colocar num aplicativo, gastei R$55, gastei R$35, gastei R$120 no japonês, gastei... Você vai ver que os seus R$1.000 que você botou lá de comida fora não dura 15 dias. É sério. Então, se você vai começar a abordar o orçamento de uma forma relevante para a tua casa, como uma coisa séria, talvez a gente precise começar a anotar. Então, o orçamento ele precisa ser completo, mas ele também precisa ser honrado. Eu preciso cuidar do meu orçamento e manter a listinha. Mas eu quero falar de 2 dificuldades também que a gente tem. Preste atenção nisso, que é muito importante. Você tem que definir hoje o que é que define quem você é. Vou explicar. Bauman, um sociólogo polaco, ele fala que, quando ele está descrevendo a pós-modernidade, que é o tempo que a gente está vivendo agora, ele fala que o pós-moderno, ele vive uma crise profunda de identidade, onde nada é o bastante para ele ser. Nada. E o ter é que te agrega valor. Sabe aquele negócio? Isso agrega valor, né? Ninguém adora falar isso. E é verdade.
Hoje em dia, o saber, por exemplo, como era antigamente, onde as pessoas tinham PhD, tinham, sei lá, doutorado, isso contava muito. Hoje em dia o cara fala, tá, você tem doutorado e é pobre. Eu tenho uma Hilux. Quem é mais? Não é assim? Às vezes eu fico me perguntando, eu vejo uma pessoa montada, um iPhone 6 Plus na mão, uma bolsa da Michael Kors, cueca da Calvin... uma cueca da Calvin Klein e tal. Se a gente tirar tudo dessa pessoa, o que sobra? Será que ela entraria naquele restaurante com a mesma... 2 mesas, por favor. Se ela tivesse de jeans porreca, sapato de R$20, entendeu? Será que ela entraria com a mesma segurança que ela entra com um iPhone 6 Plus na mão? Vou trazer mais para perto. Será que se você tirasse tudo que você tem, você ainda seria quem você é? Isso é uma pergunta muito importante que você precisa responder hoje. Porque se o que te define hoje é o que você tem, dinheiro no mundo nenhum será o bastante. O seu cartão de crédito não tem limite o bastante para te manter com a carcaça que você precisa se apresentar. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Bauman, ele joga isso para a gente. E o segundo desafio no orçamento é você ter coragem de colocar o teu orçamento dentro da tua renda. Talvez quando você... E eu vou... quem quiser, depois eu posso mandar essa planilha por e-mail. Viu alguém? Pessoas tirando foto, eu posso mandar com fórmula e tudo. Você só bota o valor e o milagre acontece, entendeu? E isso é crédito de quem não sabia fazer orçamento, tá? Hoje é ele que faz as paradas lá em casa. Tchim, tchim. Então, a segunda coisa é você ter coragem, que é o que no inglês eles chamam de downsize. É você diminuir o tamanho da sua vida. A gente conheceu um casal há uns anos atrás que a gente admirou muito a atitude deles. Eles moravam num bairro muito bom, num apartamento super espaçoso. Eles tinham 2 carros e um carro era um carro muito bom. E viviam uma vida tranquila, saíam para comer, as crianças estavam numa das melhores escolas da cidade. E eles um dia com a gente, primeiro, a coragem de falar, cara, não tá dando. Quantos de nós temos a coragem de falar assim, lá em casa não dá mais não, tá apertado. Né? Fica todo mundo assim, fingindo que não, vamos comer. Aí, às vezes, num grupo de amigos, cara, tem 5 amigos que já estão no especial. Aí um chama para comer, o outro não quer dizer que está sem dinheiro, vai e entra mais no especial. A gente não faz isso aqui em comunidade, né, gente? Faz não. Amém? Amém? Amém. Aí o cara vai, ele fala, olha, tá ruim, não tá dando para eu pagar minhas contas. Ele saiu do bairro que ele morava, foi para um bairro de classe média, trocou os 2 carros, um por um carro pequeno para a esposa e um carro de Siena para ele. Botou as crianças no bairro, na escola do bairro de classe média, que ainda é uma boa escola, mas não era uma escola uau, assim, né, de, sei lá, que seria o Laviniense, sei lá. E botou a vida dele dentro da caixa dele. E viveu em paz, felizes para sempre. Ele não é menos por causa disso, ele é mais por causa disso. O seu sono não tem preço, você entende? Mas para você fazer esse tipo de coisa, a escola que o seu filho estuda não pode definir você, entendeu? A roupa que você veste não pode definir você. Porque você vai para um bairro de classe média ou num bairro de classe mais baixa e vai ser a mesma pessoa. Ponto feito. Ai, gente, o tempo passa tão rápido. Pote do outro, para a gente terminar. Pote do outro. Muito simples, eu nem vou passar muito tempo aqui, porque a gente fala disso aqui na CV o tempo todo. O Bahia hoje pregou sobre o que eu ia falar nesse ponto. O pote do outro é quando Deus fala lá em Timóteo, que ele falou, gente, tenham para vocês, para a satisfação de vocês, mas também tenham para o outro. Porque o outro precisa também. Feliz é aquele que tem para dar, e dar com alegria. Quem aqui já... O Bahia deu um testemunho, né? Aqui, que ele ajudou, e como Deus foi bom e tal. E eu olhei para o Magno e falei, amor, quantas vezes isso aconteceu comigo? Mas eu é que estava recebendo. Eu é que Deus chegou, o Daniel também. Deus já chegou para mim, eu com $20 no bolso, que eu estudava
fora, não podia trabalhar, não tinha dinheiro para nada, vivia de doação. Dei $20, não tinha dinheiro para o almoço. E do nada uma pessoa me chama para almoçar. Já não passou fome, entendeu? Ainda me deu um cheque, depois foi uma parada muito legal. Porque Deus faz isso. E aqui na CV, todo momento do dízimo, vocês são instruídos. Existe um ensino acerca de valores, de você compartilhar o que é teu, de que o outro tenha a mesma felicidade que você tem, os mesmos bens que você tem, como isso é importante. Então, eu nem vou ficar parasitando nisso, mas eu quero falar 3 coisas para você. 1, quando você dá, Deus usa você. Você sente, como o Bahia descreveu aqui, que tipo assim, caramba, que relevante, sabe? Essa pessoa precisava ser alcançada por esse recurso. E eu pude ser canal para isso. A segunda coisa é que a pessoa percebe o cuidado de Deus. Aquele cara falou assim, cara, eu tinha acabado de orar. Tinha acabado de orar para Deus mandar esses R$3,50 para eu tirar meu CPF. E Deus mandou. E a terceira coisa é que Deus se mostra para você e para ele. Está entendendo? Deus se mostra para vocês dois. E isso é maravilhoso. Essa é a graça de viver isso com o Senhor. E o pote da aplicação. O pote da aplicação, ele é um assunto muito delicado em muitas igrejas. É um pote em que Deus ele fala assim, ó. Ele fala, cara, é bom que você usufrua das suas finanças. E é bom que você compartilhe com o outro. Mas ele também te convida a se envolver no que ele está fazendo. Quando eu falei ali o fundo do missionário, o fundo da missão tal, o fundo do que você acredita que tem sido veículos do alcance de Deus para outras pessoas, eu quero investir nessas coisas. E eu não vou nem entrar em negócio de dízimo, Malaquias, 10%, porque isso caducou. Quando Paulo fala que aquele que quiser, que dê, mas dê com alegria, porque se não der de alegria não presta, enough said, assim, sabe? Já foi dito, acabou. Mas eu vou dizer uma coisa, em Cristo, eu vi um padrão que eu acho maravilhoso. Jesus Cristo, quando ele estava na montanha com os seus discípulos, ensinando mais de 15 mil pessoas, a Bíblia diz que tinham ali 5 mil homens, mas que deveriam ter mulheres, cabritos, senhoras, crianças que não contavam. E estavam ali aqueles 15 mil pessoas. E os discípulos falam, todo mundo conhece essa passagem, né? Os discípulos falam assim, olha, o pessoal está com fome, é melhor mandar todo mundo embora e amanhã a gente retoma o expediente. Jesus fala, não, deixa o povo aí, deem a eles o que comer. E um fala assim, mas eu não tenho nada, eu tenho 10 centavos. Aí o outro fala, eu também não tenho nada. Tem esse menino aqui, ó, que tem, quantos meninos você tem aí? 5 pães, 2 peixinhos, tal. Então pega aí. Jesus pega, presta atenção. Jesus pega a merenda da criança e fala assim, Senhor, abençoe esse alimento, que ele não faça mal para esse povo de 15 mil pessoas. Em nome de Jesus, amém? Entregam os cestos para os discípulos e não para de sair pão e de sair peixe. Você imagina a fé de Pedro, Tiago, João, o menino no bar, todo mundo no bar. Imagina o exercício de fé que rolou naquele momento onde, caramba, eu sou parte desse milagre. Eu estou envolvida nesse milagre, sabe? Tipo, você tá ligado que Jesus podia ter falado assim, haja pão, né? Ele é Deus, gente. Ele poderia ter falado, haja pão e houve pão, haja peixe e houve peixe. Mas ele escolhe e fala assim, o que vocês têm aí, ó? Vem cá que eu vou fazer com vocês. E é só isso. Se ele não fizer através de você, ele vai fazer através de outra pessoa. Mas quem perde nesse cenário somos nós, né? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso. Que vocês entendessem as suas condições de uso das suas finanças. Entendam aquela primeira parte da palestra, onde Deus ele começa a te dar parâmetros para você usar, parâmetros para você receber. Aplica as mudanças necessárias. Você pode sair daqui hoje, tirou foto da planilha, entendeu que, caramba, eu estou cheio de cheque especial, eu estou com cartão de crédito. Eu nem dei para vocês um dado. 78% das famílias brasileiras hoje têm dívida no cartão de crédito. Quase 80% dos brasileiros têm dívida em cartão de crédito, de famílias. Sabe o que o banco está fazendo hoje? Ele está mandando um cartão para você, num envelope lindo, gold, assim que você se sente milionário. Você ganha um salário mínimo. Ele te manda um cartão gold, com platino, assim, ó. Aí ele fala, você é o premiado do Citibank da América e tal.
Aí ele te dá um crédito de R$3.000. Limite de crédito, R$3.000. Aí você, vou gastar dinheiro. Vou para Riachuelo. Aí vai lá, compra. Quem é que vai pagar, gente? 78% das famílias estão com dívida em cartão de crédito. Então, assim, começa a aplicar as mudanças que você tem ouvido, leva isso para sua casa, porque senão isso não vai melhorar. Porque senão as coisas não mudam. E a terceira coisa é você confiar no seu investimento. Depois que você arrumar a sua finança, você olhar a sua planilha, você sentar com o teu marido, olha, gente, falar de dinheiro e falar de relacionamento tem que orar antes, viu? Ora, fala assim, Senhor, ajuda, sabe? Ajuda. Ora com seu marido, ora com quem você mora, com o seu colega, com a sua mãe. Se você é solteiro, senta, ora sozinho, faz o teu planejamento. Mas com o entendimento de que Deus é que provê, pede a Ele sabedoria para que você administre essas coisas. Para que você tenha para você, sim. E que tudo que você gaste, você consiga pagar. Se isso quer dizer que você vai diminuir o seu estilo de vida, it's okay, não tem problema. Você não é menos por causa disso. O terceiro maior gasto do brasileiro, depois de cartão de crédito, carnês, é de financiamento de veículo. Quantas pessoas estão pagando carros que não podem ter? Parcelas de R$1.000, R$2.000. Talvez você precise de um carro de R$700. E digo mais, para que você tenha para dar também. Porque esse orçamento, ele não é só seu. Entende? Às vezes, para que eu falei isso algumas semanas atrás, às vezes para que você tenha para dar, você precisa ter menos para ter uma gordurinha para dar, entendeu? Porque se o meu carro toma todo o meu orçamento, como é que eu vou ajudar quem precisa de livro de escola? Como é que eu vou dar uma marmita para um cara no sinal que precisa? Talvez você tenha que botar aqui uma aba benevolência. Eu vou ter R$200 de benevolência. Para que se um haitiano que precisa que Deus o encontre onde ele está, precisar de mim, eu vou ter para dar. E que você não fique de fora do que Deus está fazendo à tua volta. Deus, Ele não se interessa pelo teu dinheiro, porque o dinheiro é dele. Ele se interessa pelas suas finanças. E eu gosto de pensar que no processo financeiro com o Senhor, Ele está muito mais interessado em trabalhar o teu caráter dentro de finanças do que administrar as tuas finanças. Porque em finanças, a ênfase não é dinheiro, é caráter. Aonde está o teu dinheiro, está o teu coração. Se você fizer dinheiro bem, seu caráter vai estar cada dia mais aperfeiçoado. E hoje, talvez você tenha esquecido, assim, sabe, de quem é o seu dinheiro, sabe? Talvez você esteja trabalhando mais do que você pode aguentar para trazer dinheiro para casa. E talvez você precise lembrar que sim, você deve trabalhar. Mas lembra que quem dá não é o suor do teu braço. É o Deus que está atrás desse suor, entendeu? Talvez você tenha vindo para cá cheio de estresse porque você vai perder o teu emprego. Ou você está à beira de perder o teu emprego, ou já perdeu o teu emprego. Ou você é um autônomo que não está vendendo porque não está vendendo, gente. E talvez seja um dia para você falar assim, Deus, quer saber? Eu vou trabalhar e o Senhor me abençoe, sabe? Lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Ontem eu estava falando com Deus sobre isso. Até meio brava, porque eu falei, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo? Como é que eu não vou ficar ansiosa? Eu falei para Deus. Como é que o Senhor quer que eu não fique ansiosa com esse monte de janela aberta que está na minha vida? Eu preciso arrumar Ele. Ele é Deus. Talvez você precise sim reorganizar a sua vida. Talvez você precise definir quem é que determina quem você é. Se tem sido a roupa que você veste. Ou talvez a medida é até um pouco menor, de tipo, cara, eu estou gastando, mas eu estou gastando para mim.
Anteontem eu fui no Nova Era fazer compra de mês e tinha uma mulher da Falei Pro Magna. Falei, cara, a mulher comprou assim, sabe o que é 3 carrinhos? Com tipo garrafa de Activia gigante. Eu, Activia é luxo hoje em dia, gente. Só mulher que sabe, né? Não tem problema. Olha pra mim, não tem problema. Mas que você faça um carrinho para dar para quem não tem também, sabe? Essas coisas. Mas acima de tudo, cara, entende o quanto Deus quer prevenir você. A gente está entrando num tempo em que não vai melhorar muito cedo. Eu imagino a alegria de Faraó quando ele teve aquele sonho de saber com antecedência o que Deus ia fazer, sabe? O que ia acontecer. E eu acho que vocês já sabem o que está acontecendo. Então aproveitem esses meses, talvez que você ainda tenha abundância, e se prepara para o tempo de escassez, sabe? Se nada mais, só isso já é o bastante. Tiago, eu queria que você liderasse a gente. E talvez você nem precise cantar hoje. Talvez você precise pensar. Isso aqui não foi uma palestra muito espiritual, entendeu? Ou foi, né? Para mim, business é negócio. Business é espiritual também. Mas talvez você precise pensar diante de Deus mesmo. Avaliar essas questões. E eu queria que você não saísse daqui sem algumas definições, assim, do que você precisa fazer. Porque é uma oportunidade muito única que Deus está te dando essa manhã. Talvez uma oportunidade que muitas pessoas no Brasil não têm.